Olá, meu nome é Alcides dos Santos, eu sou advogado especialista em direito imobiliário e o assunto que nós vamos tratar hoje é a separação de fato sem divórcio e a sua repercussão patrimonial no direito imobiliário. Expliquemos. Qual a consequência da separação de fato ou a separação sem o divórcio de um casal, obviamente casado no papel, aqui estou falando de casamento no papel, a respeito de como vai ficar o patrimônio desse casal se acontecer a separação de fato. Nós vamos separar esse assunto em duas partes. A primeira delas é quando a iniciativa da separação ela é unilateral, ocorre por parte do esposo ou da esposa, quando um desses deixa o lar conjugal, abandonando-o e passa a viver a sua vida, e deixa passar o tempo, 2 anos, 3 anos, sem ingressar com o divórcio, seja em cartório, seja no judiciário, no fórum. Então esse casal, ocorre o seguinte, aquele que abandonou o lar conjugal, ficou ali o esposo ou a esposa cuidando daquele imóvel, pagando os impostos e usando o imóvel, né, tendo a posse desse imóvel como se seu fosse, entendendo até mesmo que aquele cônjuge que foi embora deixou aquele patrimônio para ela. Qual a repercussão no âmbito jurídico dessa situação? Bem, em primeiro lugar, no que diz respeito ao abandono do lar, a separação de fato por abandono do lar, ela tem uma repercussão expressa com um artigo do próprio Código Civil tratando desse assunto, que é o artigo 1240-A do Código Civil, que diz que aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição posse direta, com exclusividade, sobre um imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade, ele divida essa propriedade, ou seja, tem essa propriedade em copropriedade com o ex-cônjuge ou ex-companheiro, que abandonou o lar. A lei é expressa, fala em abandono do lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquire-lhe o domínio integral, desde que não seja proprietário de um outro imóvel urbano ou rural. Olha só a consequência criada pela própria lei, aqueles que são displicentes, que ao terminarem um relacionamento de casados, não procuram o judiciário, não procuram um advogado para ingressar com o divórcio, seja ele judicial ou extrajudicial. Isso implica na perda do patrimônio por parte daquele que abandonou o lar conjugal, se o imóvel tiver até 250 metros quadrados. E se for um imóvel que tenha mais de 250 metros quadrados, pode isso acontecer? Aí nós vamos ter que fazer uma outra análise, qual seja, será que a separação de fato, nós não estamos aqui agora falando em abandono do lar conjugal, estamos falando da separação de fato por parte de ambos os cônjuges, que resolveram, com aquela famosa incompatibilidade de gênios, separar-se, não conviver mais juntos, deixando de coabitarem juntos. Nós temos o artigo 1576 do Código Civil, que ele diz que a separação judicial põe termo aos deveres de coabitação, fidelidade recíproca e põe termo também ao regime de bens. Vejam, então o artigo 1576 ele diz que a separação judicial, ela põe termo, ou seja, ela finaliza a coabitação, o dever de coabitação, de fidelidade recíproca e também ao regime de bens. Mas isso no caso de separação judicial. Essa figura da separação judicial, ela deixou de existir no nosso ordenamento jurídico. Hoje nós não temos mais separação judicial. Hoje nós temos exclusivamente o divórcio. Mas esse artigo, ele é adotado de forma analógica para aqueles casos de separação de fato. Separação quando o casal simplesmente deixa de coabitar juntos, arrumam outro parceiro ou não arrumam, mas passam a ter uma vida não mais junto com aquele seu cônjuge com quem é casado. Passado determinado tempo,
não especificamente 2 anos, como eu coloquei no exemplo anterior, em que o casal tem um patrimônio ali, uma casa, por exemplo, e essa casa tem um terreno ali de até 250 metros. Mas agora vamos imaginar que esse casal tenha uma casa, uma mansão, ali com 1.000 metros quadrados, e ambos resolveram se separar. Só que um dos cônjuges foi, por exemplo, morar no exterior. Ou essa pessoa simplesmente juntou com uma outra pessoa e simplesmente não voltou mais na casa do ex-cônjuge. E esse ex-cônjuge passou a pagar ali os impostos, passou a ter essa casa como dele fosse. Olha, a jurisprudência e a doutrina têm entendido que a separação de fato ela põe termo ao regime de casamento. E até mesmo em outros julgados em que se discutia situações relacionadas à sucessão hereditária, até o Superior Tribunal de Justiça já definiu que, para não se premiar o enriquecimento ilícito, a separação de fato, ela encerra o regime de bens do casal. E por consequência, aquele bem construído pelo casal, ele se torna em copropriedade logo após a separação. E por consequência, é sim passível de uso capião, ou seja, um dos cônjuges pode perder para o outro aquela mansão que ele tinha, se passar ali o prazo de lei, né, que seria de 15 anos, se está usando para uso mesmo de residência e tudo mais, esse prazo passa a ser de 10 anos. Então veja, você pode sim perder ali a tua parte sobre o patrimônio. Sem falar que o próprio Código Civil também, ao tratar a respeito da prescrição, em 10 anos, passados 10 anos, está prescrita a possibilidade, a pretensão de ação visando a partilha de bens, independentemente de ter ocorrido ou não a uso capião. Então veja os riscos que corre aquele que se separa e não realiza o divórcio formal, seja ele extrajudicial ou judicial. Se você gostou desse vídeo, eu te peço aí para você compartilhar ele com seus amigos, você também se inscrever no meu canal, se está vendo aí pelo YouTube, e dá um like aí que ajuda muito o nosso canal. Muito obrigado.